Paz, alegria, seja bem-vindo ao canal. Estamos aqui hoje para meditar o Evangelho de Marcos 16, de 15 a 18. Hoje vamos falar da conversão de São Paulo. Hoje nós celebramos esse dia muito especial para a igreja, uma grande festa que nos lembra uma grande conversão. Mostra que Deus é capaz, Deus pode transformar grandes pecadores em grandes santos, grandes perseguidores em seguidores de Cristo. Então, tudo pode ser mudado com a graça de Deus. E claro, pela força do Evangelho, porque o Evangelho chegou a Paulo, a Saulo, que era Saulo. O Evangelho chegou até ele, a mensagem chegou mesmo com lutas, desafios, no meio de perseguições, os discípulos sofrendo ameaças, o Evangelho chega e converte. A palavra chega e transforma. Então, que nós possamos acreditar muito no poder da palavra. Por isso estamos meditando o Evangelho de hoje, que está em Marcos 16, de 15 a 18. Vamos então acolher a mensagem no nosso coração. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, aproveita, comenta, curte, para que a plataforma leve esse vídeo para mais e mais pessoas nesse dia tão especial. E que a palavra possa nutrir as nossas vidas. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o Evangelho chegou em todos os lugares. Os discípulos atenderam esse chamado. Eram homens ainda amedrontados. Quando Jesus, inclusive, os envia, eles ainda estão meio amedrontados, acovardados, incrédulos. Mas Jesus acredita, Jesus aposta que esses discípulos levarão o seu Evangelho. E Ele acredita também em nós. Acredita até mesmo naqueles que parecem improváveis, uma conversão que parece improvável, como foi a de Saulo. A conversão de Saulo parecia improvável, mas Deus aposta, Deus acredita, e quando a palavra chega, toca, quando o testemunho chega, ele pode transformar a vida das pessoas. Foi o caso de Saulo. Saulo era um perseguidor dos cristãos, naquele contexto de perseguição forte, de dentro do judaísmo, e já estava começando a perseguição também por parte do Império Romano. E Saulo, ele se coloca para prender os cristãos, para perseguir. Em um determinado momento, aliás, antes aí vamos dizer, daquele momento chave do caminho de Damasco, Saulo, ele vê Estevão ser apedrejado. Estevão foi o primeiro mártir, era um diácono, um homem cheio do Espírito Santo, e foi apedrejado até a morte. Foi o primeiro mártir dos cristãos. O primeiro apóstolo mártir foi Tiago, mas o primeiro cristão mártir foi o diácono Estevão. E Saulo era amigo de Estevão, eram colegas de classe, estudaram na mesma escola, na escola de Gamaliel, aprenderam as mesmas coisas, a mesma doutrina, e Estevão estava pregando uma mensagem que às vezes ia o oposto daquela doutrina. E aí Saulo presencia o apedrejamento de Estevão. Ele está ali, talvez ele não apedreja também com os outros, só segura as túnicas. Por quê? Porque talvez por ser um colega, mas ele fica impactado. Dizem alguns estudiosos que a conversão de Saulo começou naquele martírio de Estevão, com aquele testemunho. Porque Saulo estava com aquela mentalidade antiga, olho por olho, dente por dente. Saulo era um perseguidor, achava que o cristianismo era uma seita que deveria ser banida. Enfim, ele era aquele homem apegado à lei e também que havia esquecido a misericórdia, que não conhecia Deus da maneira que Jesus revelou. E Estevão, que já tinha conhecido Jesus, que viu o Pai, porque quem vê Jesus vê o Pai. Estevão, que entendeu a imagem de Deus, estava ali não só pregando, mas testemunhando a imagem desse Deus na própria face dele. Porque diz que o semblante de Estevão era como o semblante de um anjo, tão sereno que ele estava. Os pés no chão, mas o olhar já no alto,
na glória de Deus, o coração já estava no alto. Um homem muito convicto da sua fé, um homem que entendeu de verdade a mensagem de Jesus, entendeu a face de Deus, ele entendeu a revelação que Jesus trouxe para nós. E ele testemunhou isso. E Saulo presenciou esta cena daquele homem sendo apedrejado, enquanto alguns rangiam os dentes de ódio e apedrejando Estevão sereno, em paz. Estevão revelando a face de Deus com a sua misericórdia naquele momento. Inclusive, Estevão vai imitar Jesus perfeitamente, até ao ponto de dizer: Pai, perdoa, não leve em consideração esse pecado, eles não sabem o que fazem. Então, há ali um choque, um impacto para a conversão de Saulo. Quando ele vê aquilo, ele deve ter pensado: tem alguma coisa aí. Não é possível que ele está sendo apedrejado desse jeito e ele não esboça nenhuma expressão de ódio, de revolta, mas serenidade e paz. Tem alguma coisa. É uma convicção muito grande, um equilíbrio emocional muito grande, uma estrutura, um testemunho muito forte. E isso vai impactar a vida de Saulo. Saulo significava o grande. E ele vai agora se converter e ser o Paulo. Paulo significa o pequeno, ou seja, foi uma conversão mesmo radical na vida de Paulo, que é exemplo para nós hoje, que depois de ter visto esse testemunho, fez o seu processo de conversão, e ele foi também esse que atendeu o chamado de Jesus de ir até os confins da terra e todos os lugares testemunhar, anunciar, levando a boa nova do reino, batizando em nome da Trindade. Ele foi esse que foi inclusive além do povo judeu, foi para os pagãos, era o apóstolo dos gentios, e vai com convicção, com firmeza, com ousadia, com destemor, e vai levar à risca a promessa que Jesus havia deixado quando ele disse que ia enviar a força do alto, a força do Espírito Santo para serem testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ele vai até os confins da terra. O confim da terra, o fim do mundo, lá naquela época era Roma. Ele vai, ele passa anos presos e ele vai pedir para ser condenado, julgado e condenado em Roma, e lá ele vai dar o seu testemunho de martírio. Lá ele vai ser decapitado. Então, é uma conversão realmente verdadeira. E o Senhor é capaz de transformar pela palavra que é anunciado. O Evangelho precisa ser propagado, e o Evangelho, com testemunho, ele chega e ele vai levar as pessoas à conversão. Grandes pecadores se transformam em grandes santos pelo poder da palavra de Deus e, claro, a palavra encarnada no próprio testemunho. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Você que ficou até agora, convido você a entrar no grupo do WhatsApp, se você ainda não entrou, onde vai ter todos os conteúdos da formação bíblica, vai ser postado nesse grupo, que está aí na descrição desse vídeo, tem um link para você entrar. Um grupo fechado, onde você pode só colocar pessoas e compartilhar para você receber todos os conteúdos desse canal. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.